Oi meninas, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Sou a professora G, você já me conhece. E eu vou trazer uma série de interpretações de modelagem aqui para o canal, para você poder deslanchar e trabalhar aí sua capacidade de interpretação e conhecer os processos, treinando na base em miniatura, que provavelmente, se você é minha aluna, você já tem esse material aqui, eu já entreguei lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro processo, quando nós vamos iniciar um processo de interpretação, nós precisamos fazer uma leitura visual. O modelo em questão dessa aula é essa foto aqui, é um top. E nessa leitura visual, eu vou tentar descrever o máximo de processos que eu consigo enxergar que definem primeiro a estrutura da minha peça, certo? Quando a gente se refere à estrutura, nós vamos respeitar a anatomia do corpo e fazer com que essa modelagem justifique os processos. Então, aqui eu já consigo ver de cara que, apesar de ter um transpasse, nós estamos lidando com uma modelagem simétrica. Modelagem simétrica é aquela em que basta a gente fazer um quarto da modelagem, né, um quarto do molde, e repetimos, espelhamos o molde e nós temos o outro lado, tá? Então, aqui já conseguimos ver. É um molde simétrico, né? Se eu fizer esse lado aqui, eu consigo fazer esse outro, ou se eu fizer esse, eu consigo fazer o outro lado de cá. Eu estou utilizando uma base com pences, como aqui tá bem fácil de visualizar, né? Você tá vendo aqui. Aqui é um recorte. O recorte, ele é um avanço, ele é uma sequência de transportes de pence, mas o recorte tem características diferentes da pence. Quem é minha aluna já estudou sobre isso e eu venho batendo sempre nessa tecla nas nossas aulas, nas aulas dos cursos pagos. E aqui você consegue ver que tipo de recorte é. Nós temos um recorte suspensório. Nessa peça aqui, eu consigo ver um leve defeito, que é a falta de uma pence camuflada. Você pode ver que aqui, ó, nesse pedacinho aqui, está sobrando, então provavelmente aqui também é a ausência de uma pence camuflada. Ele é mais ou menos na altura da cintura, que é onde a nossa base ela é construída. E aí nós vamos começar essa interpretação, tá? Para isso eu vou precisar de algumas medidas. Se você estiver fazendo para você ou se você estiver fazendo para estudar, é algo muito importante se você fazer. Você cria parâmetros para você chegar em determinados valores de medidas quando você não tem a pessoa para medir, tá? Por exemplo, aqui, ó. Esse decote, ele não está bem no meio do seio, ó. A altura do seio está mais ou menos aqui, ó. Ele está bem próximo, tá? Então, numa pessoa, nós iríamos fazer medir esse comprimento aqui, ó, da profundidade, e iríamos medir aqui também. Mas vamos na sequência, tá bom? Mesmo sendo um molde simétrico, em que eu faço a modelagem de um lado, eu consigo espelhar do outro. Neste processo aqui, como nós temos um molde transpassado, né, onde ele vem abotoar aqui do outro lado na pence, eu preciso ter também esse outro lado. Então, eu vou começar aqui fazendo a marcação, que o meu molde, ó, o meu top, ele vai acabar aqui, ó, nessa pence, certo? Como eu falei pra você, o decote, ele não tá exatamente na altura do seio. Então, nós teríamos a altura do seio aqui, ó, né? O seio está nessa região. Certo? Então, ele chega muito próximo. Eu vou subir aqui um pouquinho, cerca de 2 centímetrozinhos, pra gente poder fazer essa questão aqui. Você pode observar que eu fiz essa marcaçãozinha aqui, ó, e somente depois dessa marcação é que nós fazemos o transpasse, né? Então, eu vou vir pra cá, ó, e esse eu já tenho aquela profundidade e vou conseguir já fazer o transpasse, tá? Definido a altura aqui do seio, eu vou vir aqui, ó, e eu sei que eu quero
que ele respeite essa anatomia até aqui, ó. Porque não vai ficar aparecendo nada do meu seio. E aí, eu vou fazer essa medição na minha cliente, ou eu vou usar um valor fictício da abertura desse meu decote. Em média, eu acredito que ele seja uma abertura entre 4 e 6 centímetros. Eu vou abrir aqui, ó. Eu vou fazer mais um pouquinho mais alto. E aí, eu vou colocar somente a metade. Coisa de 2 ou 2,5 centímetros para fazer mais essa continuaçãozinha aqui, ó. Pronto. Depois disso aqui, ele começou a fazer a curvatura do seio, tá? Existe uma adaptação que nós vamos ter que fazer aqui ainda, mas antes disso eu vou logo definir isso aqui, certo? Eu vou precisar fazer um transporte de pences, então eu vou transformar essa pence em um recorte, meço aqui a largura do meu ombro, aqui eu tenho 7,5, para que eu tenha a metade vai ser quase 4. E aí, eu vou jogar essa pence lá pra cima, tá? Vou precisar fazer também aqui um conforto da cava, porque sem o conforto da cava, a peça fica roçando aqui embaixo do braço. Então, você vai abrir aqui, ó, uma média de 1 centímetro ou 1,5 centímetros até parte de cima, certo? Só um pouquinho enquanto que a gente faz essa adaptação aqui. Agora, eu vou pegar uma régua curva. A régua você não precisa se limitar a usar somente esse lado, você pode usar esse lado aqui também, de acordo com a sua necessidade. Eu vou fazer isso aqui, ó. Então, eu estou aqui respeitando a minha cava, ó. Pronto, eu tenho parcialmente o meu top aqui definido, tá? Antes de fazer o transporte dessa pence aqui pra cima, eu vou fazer um ajuste aqui nesse decote, porque senão ele vai ficar bambo. Eu vou encontrar aqui, ó, mais ou menos o meio. E vou fazer um ajuste nessa região aqui. Porque quando eu faço um ajuste aqui, se o meu decote ele é um pouquinho mais baixo, o ajuste aqui acaba sendo muito pouco, tá? Então, eu vou medir aqui, ó, cerca de 0,7 milímetros, quase 1. E vou fazer essa adaptação. Agora, eu vou jogar essa pence lá pra cima. Pra isso, eu vou contar com o auxílio do papel seda, para ficar mais fácil de você visualizar aqui esse processo, ó. Lembrando que nós estamos primeiro numa boa interpretação de modelagem. Você vai trabalhar primeiro os processos e depois, somente depois, é que você trabalha a questão de acréscimos de folgas de vestibilidade, margens de costura. Ó, eu estou fazendo aqui, redesenhando toda a parte de baixo. Não vou contar com essa pence, ó. Fiz o traçado somente até aqui, que é a parte de baixo da minha pence. E aí, ó, eu vou girar isso aqui, ó. Quando eu girar isso aqui, eu vou fazer esse desenho aqui, ó. Ó, então, quando eu voltar, você pode ver que a pencezinha abriu, certo? Então, essa lateral aqui, ela já está certa. Eu vou retirar para depois fazer o tratamento, acrescentar folga de vestibilidade, se a cliente quiser uma peça com um pouco mais de folga, margem de costura. E agora eu vou fazer aqui nessa parte do transpasse. Veja só. Aqui nós temos essa pence camuflada e eu quero tirá-la, né? Quero removê-la. Então, eu vou vir aqui, ó. Desenho a parte de baixo. Já que eu estou transformando uma pence em recorte, eu não desenho essa parte
da pence nessa partezinha do meio. E veja só o que eu fiz aqui, ó. Cheguei até aqui, ó. Fiz até um pouquinho dessa marcaçãozinha, para que eu possa fazer a mesma coisa, ó. Girar. Essa parte aqui eu mantenho fixa e eu vou girar aqui, ó, até eliminar a minha pence. Então, eu venho aqui, ó. Desenhei o restante e veja só, quando nós voltarmos, ele já vai estar com a pence aqui também camuflado, tá? Eu vou tirar ele aqui fora para você poder enxergar melhor. Veja só. Ó, eu tirei a pence camuflada, né? Fixei aqui e só fiz a manipulação girando o meu papel para que eu eliminasse aquela pence, tá? Então, aqui eu tenho, ó, a lateral, né? Eu vou colocar só uma margenzinha de costura aqui para poder você compreender o processo. Não vou acrescentar nenhuma margem de costura na lateral, nem margem de costura embaixo. Aqui nós estamos estudando só o processo. Em uma outra oportunidade, eu faço uma modelagem com todos os requisitos. Mas aqui só para você aprender a questão da interpretação. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho esse molde, aqui tá passando porque é a margenzinha de costura, com a eliminação dessa pence. É como se eu tivesse dado um corte aqui, ó, e eliminado, ó, feito isso aqui. Você vai ver que ela vai casar aqui, ó, bem certinho, tá? E agora essa parte aqui, eu vou fazer o mesmo processo. Vou eliminar aqui embaixo. Lembrando que caso você esteja fazendo em um tamanho real, você precisa acrescentar as margens de costura. E aí, vai me falando de onde você está assistindo esse vídeo, se você já trabalha com costura e modelagem, qual a sua dificuldade no processo de interpretação de modelagem. Veja só, eu estou aqui, ó, com a parte do transpasse, né, a parte que vai abotoar aqui do outro lado, ou pode ser também a parte que vai ficar embaixo, certo? E aqui é como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Eliminei também, que na verdade é isso que eu fiz. Eliminei essa pencezinha aqui. E só fiz a movimentação da minha pence, ó. Eu tinha riscado até aqui, ó. Ó, risquei até aqui. Para que eu pudesse fazer essa manipulação aqui, ó. Tá vendo? Aí, agora eu tenho essa frente do meu top. E esse pedaço aqui, ele vai ser a parte da minha alça, que precisará ser costurada também, medida com a parte da interpretação das costas, né? Então, para isso, gente, é muito importante que quando você estiver fazendo uma interpretação, você tenha sempre uma base. Eu não tô falando de base de modelagem, uma base, uma estrutura base para você poder ir fazendo esses processos aqui separados. E aí, qualquer dúvida, você tem onde consultar, certo? Você vai vir aqui e não pode jamais, em hipótese alguma, esquecer as marcações do fio, porque molde sem fio é um molde sem confiança, tá bom? Nunca esqueça do seu fio, quantas vezes você vai precisar cortar e todas as outras demais informações que uma boa modelagem necessita, tá? Aqui eu tenho agora, ó, essa partezinha, né? Ou essa aqui, ó. Vai depender muito do lado que você tiver o hábito de trabalhar. Fiz aqui, você consegue ver que apesar de, na visão, aqui está um pouco arredondado, mas como ele vai ser duplo, eu vou desenhar um outro aqui, para ficar mais fácil de você reconhecer. Vou recortar outro igual.
Vai interagindo aí comigo, gente, falando o que é que você achou. Olha só. Agora eu tenho os dois aqui, tá? Pra costurar, eu vou precisar também definir aqui, ó, um ponto de encontro. Já que é uma modelagem que vai se transpassar, eu vou fazer aqui, ó, um pique bem no meio, que servirá como meu ponto de encontro. Eu vou casar isso aqui para poder transferir esse pique também para o outro lado. E aqui você já sabe, olha só, eu vou encontrar esses piques, ó. Encontrei aqui os piques. E aqui a partezinha da modelagem, olha só. E aí, aquilo que eu falei, né? Aparentemente ele estava arredondado, mas como você pode ver, ó, ele contém um V, né? O único defeito aqui é porque ficou faltando uma pence camuflada. Eu fiz aqui a pencezinha camuflada. E aí, quando toda essa parte aqui for costurado, você vai ver que o encaixe do seio vai acontecer naturalmente por conta do transporte da pence, tá bom? Eu já fiz um processo aqui um pouco mais avançado. Como você pode ver, você não está vendo a pence transferida para lá. Eu não transferi ela manualmente, eu transferi aqui no giro do papel e isso fez com que ela fosse para lá já na minha folha de respostas, tá bom? Deixa o seu comentário se você gostou, se você tá com dúvida, se você quer ver mais conteúdo como esse aqui. Comenta para mim aqui que tipo de peça você quer, qual tipo de processo você tem mais dificuldade, para que eu possa trazer mais conteúdos desse tipo, tá bom? Um beijo, um cheiro e até mais. Tchau, tchau.